Mari, vamos lá, Mari, podemos começar nossa reunião. A Mari vai fazer uma oração e vamos falar sobre linguagem. Bom dia, boa segunda-feira. A ti rendemos graças, Senhor, porque tu és bom e sempre nos ouve, nos ama, nos guia, nos acolhe e nos salva. Obrigada, Senhor, por esse início de semana, por essa segunda-feira. Nos ajuda, Senhor, a ser reflexo da tua luz, da tua glória. Purifica nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos te ouvir claramente, para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E para que nós possamos caminhar nesse caminho que nos aproxima de Ti, Senhor, e do plano que Tu tens para nós. Coloca, Senhor, em nosso coração o Teu desejo, a Tua vontade. Alinha, Senhor, o nosso coração ao Teu, para que nós possamos cruzar esse caminho, Pai amado. Abençoa a todos que estão aqui nessa reunião e ouvindo essa reunião em qualquer momento do crono, Senhor. Abençoa e guia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre a linguagem. Por quê? Muitas pessoas têm problemas de comunicação, a grande maioria. E quais são esses problemas? Você não consegue o que você está pedindo, você tem problemas com os filhos, problema com o marido, problema no trabalho. É como se você falasse grego, como se dizia antigamente, né? Poxa, eu falo, mas parece que ninguém me entende. Mas a pergunta é: será que você está falando de uma maneira assertiva? Será que você consegue ser clara com o que você quer dizer, a forma que você quer dizer? Será que você não está sendo agressiva? Será que você não está dando ordens? Será que você está deixando seus desejos claros para que o outro entenda e ele deseje fazer o que você gostaria que ele fizesse? Então, o que é a linguagem, né? Nós vamos falar hoje sobre linguagem positiva. Eu vou falar sobre 3 pontos só, porque tem outros, mas eu acho que para começar esses 3, a gente vai conseguir fazer uma dissertação bacana, para que fique claro, para que você consiga pôr em prática, consiga se ver. Então, o que é uma linguagem positiva? É quando você se expressa através da linguagem, quer dizer, falando, e o outro te compreende. E ele deseja fazer o que você gostaria que ele fizesse. E ele se sente à vontade para dizer sim ou não, ou para dizer não entendi, gostaria que você repetisse. Porque muitas vezes também isso é uma falha na linguagem, porque a forma como você está falando não está acessando o outro. E uma coisa que a gente tem que entender é que nós somos criaturas linguísticas. Quer dizer o quê? Que a linguagem, nós usamos a linguagem para nos comunicar, né? Então, nós aprendemos, nós nascemos sem saber falar. Todos têm a capacidade para aprender. Cada país, cada lugar tem uma língua. Então, a linguagem é aprendida, né? Nós aprendemos a falar. E a primeira forma de comunicação é a linguagem. Primeiro a gente aprende a falar, depois nós vamos para a parte escrita. E cada ser humano, cada um de nós, tem uma história pessoal. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada um nasceu num lar, num ambiente, com uma família, com muitos irmãos, com pouco irmão, com só o pai, só a mãe, enfim.
E é através da linguagem que nós contamos essa história para outra pessoa, para o mundo à nossa volta. Então, a gente aprende a linguagem e vai para o mundo e leva essa linguagem que nós aprendemos quando pequenos. Então, é profundamente essencial na formação da autoimagem, da autoestima e dos laços sociais. O que quer dizer isso? Que a forma como você vai para o mundo se vendo é como você aprendeu lá atrás. E a forma como você enxerga o mundo tem a ver com o que você aprendeu lá atrás. E a forma como você se relaciona com as outras pessoas também tem a ver com o que você aprendeu lá atrás. Por quê? Porque se lá na sua infância você cresceu ouvindo muitas críticas, não só para você, mas também para outras pessoas, então você aprendeu a sua forma de linguagem através da crítica. Se você ouviu críticas a seu respeito, é assim que você vai para o mundo, com essa autoimagem abalada, porque você ouviu assim e aprendeu a se comunicar dessa maneira. Tem pessoas que não têm vocabulário de linguagem. E você fala assim, nossa, mas como que ela não tem vocabulário? Não, ela fala, só que ela não tem um vocabulário vasto, ela não tem palavras sinônimas para ir substituindo. Por quê? Porque lá onde ela nasceu, o ambiente onde ela cresceu, as pessoas não tinham esse hábito de falar, de conversar, era tudo mais ordem. Faz isso, faz aquilo, aí não pode, aí pode. E aí a pessoa vai para a vida com esse mesmo filtro, sem vocabulário linguístico, e acaba não conseguindo se comunicar de uma maneira mais eficiente, tal. Existem dois tipos de linguagem. Existe a linguagem interna, que é o que eu sinto, os meus sentimentos, né? Que é com relação, como eu me sinto em relação a mim mesma. Então, se eu ouvir, nossa, essa menina vai longe, essa menina é muito esperta, você tem essa autoimagem a seu respeito, porque foi o que você ouviu no ambiente onde você cresceu. E tem a linguagem externa, que é o quê? O que você diz para o mundo, como você se comunica com as outras pessoas. E as duas estão totalmente correlacionadas. Por quê? Porque o que você tem dentro de você, a sua autoimagem, a sua linguagem é como você vai para o mundo e leva essa mesma linguagem. Tá claro até aqui? Tá confuso ou não? Conseguindo entender? Tá claro, Eliana? Tá? Então, Sim. então, então, a nossa linguagem é a forma como a gente se comunica e o que nós aprendemos, o que está dentro de nós é a forma como nós vemos o mundo. É da mesma maneira que a gente se comunica com as outras pessoas, é com isso que está dentro de nós. Existem 4 tipos de linguagens negativas, que é o quê? A forma como você comunica, que ao invés dela aproximar, ao invés dela ajudar você a conseguir, a ser claro, a ser objetivo e a não ser agressivo na comunicação, para você ter uma comunicação positiva, uma comunicação assertiva. O que quer dizer isso? Que quando você fala, as pessoas te compreendem, que é agradável conviver com você, as pessoas confiam em você para falar, para pedir, para expor. Por quê? Porque você tem uma comunicação positiva. Você é uma pessoa tanto que fala de maneira positiva, como é capaz de parar, ouvir de maneira positiva. Qual seria a primeira linguagem?
é a linguagem rotuladora ou julgadora. Então, a pergunta é, quem é o quê? Então, por exemplo, o que é uma linguagem julgadora ou rotuladora? Então, é assim, antes de conhecer, antes de falar, a gente já julga, a gente já põe um adjetivo na pessoa. Por exemplo, todo advogado é ladrão, toda mulher bonita é burra, todo policial militar é agressivo, toda criança rica é mimada, homem não presta, mulher, tudo vagabunda. Ou então, com seus filhos, você já taxa seu filho. Ah, porque meu filho Joãozinho, vamos supor, João, né? Ah, porque João é burro, João é burrinho. Ah, é porque Mariazinha, essa daí não tem jeito, não vai para frente. É lerda, não faz nada direito. Ah, porque o meu filho é irresponsável. O meu marido, preguiçoso. Minha sogra, uma víbora. Então, o que que acontece? Você já fala da pessoa com um adjetivo julgador. E essas frases também, geralmente, são frases curtas, e a gente usa muito a palavra é. Então, toda vez que a falar, pensar a respeito de uma pessoa, para e analisa. Você está colocando é, ela é, ele é, aquilo é. Então, você já está determinando um adjetivo para a pessoa. Muitas vezes você não conhece a pessoa, você nunca conversou nada, mas você já chega julgando. Ah, porque ela é metida. E às vezes ela não é metida, ela é tímida. Sabia que eu já tive essa experiência? Eu tenho uma amiga que ela é super reservada. Por quê? Porque ela é tímida. E sabe o que ela ouvia da mãe dela quando ela era pequena? Olha, mulher muito arreganhada não presta. Mulher, desculpa, que fica com os dentes para fora não é de confiança. Ela cresceu ouvindo isso. Ela é uma pessoa séria e fechada. Ela demora para se expor. Então, muitas vezes, não é que ela é arrogante, ela não é metida, ela é uma pessoa super simpática, agradável, só que o primeiro impacto ela está sempre séria. Depois que ela conhece, ela começa a sorrir, começa a ser simpática. Então, por que que a gente tem que tomar cuidado? Porque o julgamento está em nós. Nós é que julgamos o próximo. Nós colocamos uma placa, né, nele. E o que que acontece? Isso afasta as pessoas, faz com que você não tenha uma linguagem positiva, porque antes de chegar na pessoa, você já colocou um carimbo nela. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com esse tipo de linguagem. E aonde a gente aprendeu isso? Nós não, ninguém nasceu com linguagem nenhuma, né? Como eu falei antes. Então, a gente aprendeu na infância. Com quem? As pessoas à nossa volta e o ambiente, né? A gente aprende a falar corretamente até os 5 anos, geralmente, né? Aí, quando a gente vai para a escola, a gente aumenta nosso vocabulário, ele vai ficando maior, maior, vamos aprendendo palavras novas, enfim. Mas é nesse ambiente que a gente aprende. E, e depois, o lugar onde o ambiente onde a gente convive também. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, que se você convive num ambiente, no seu trabalho, onde as pessoas falam muita gíria, vocês acabam falando gíria. Isso aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu fui trabalhar num lugar e as pessoas falavam muito gírias, as pessoas com quem eu convivia mais diretamente, né? E eu comecei a falar.
E aí um dia eu fui jantar na casa da minha irmã, e aí eu falei alguma coisa, minha irmã olhou para mim espantada, falou, ué, por que você está falando isso, Márcia? Eu não tinha percebido. E ela falou para mim assim, esse vocabulário não combina com você. Olha que coisa. A minha irmã, como ela estava fora, e ela estava já acostumada com o meu vocabulário, meus pais não gostavam de palavrão. Nunca permitiram que nós falássemos, o menor que fosse, nem que xingasse um irmão, nem nada. Eles não falavam e não gostavam que a gente falasse, não permitiam. E minha mãe, ela gostava muito de ler e de jornal, de política. Então, ela tinha um vocabulário assim, mais, eu acredito, vejo hoje mais rico, com mais palavras assim. Então, a gente cresceu com esse vocabulário, a gente não falava gírias na minha casa, nem palavrão. E eu lembro que o único lugar que podia falar palavrão era estádio de futebol, assim mesmo, só podia falar dois. Aí era um lugar que a gente ia lá e podia xingar, né, alguma coisa. Então, olha só, a minha irmã percebeu que eu estava com um vocabulário, uma linguagem diferente. E ela falou para mim: não combina, mana, pode tirar essa palavra do seu vocabulário. Então, gente, olha como a gente tem que prestar atenção como o ambiente influencia a sua linguagem. E eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Você costuma rotular as pessoas? Julgar o outro? Você faz aquele julgamento só de olhar? Você acha, Mari? Você acha que você é mais cuidadosa? O que acontece? Quando a gente começa a fazer uma jornada de autoconhecimento, né, e de estudo, e a gente se abre para aprender, se faz vulnerável, né, em humildade, de saber que a gente erra, que a gente precisa aprender, a gente começa a perceber isso. Então, eu percebo, evito, trabalho contra, não quero fazer julgamento. Então, eu tenho uma percepção de presença para isso. E quando eu sinto que vem, eu falo, não, reformula. Não significa que eu não faça, porque vem. Mas se eu estou prestando atenção, né, aquilo que tu já comentou conosco, né, de ter presença nos processos, eu consigo perceber, filtrar e anular essa percepção. Meu maior desafio ainda reside na minha comunicação. Mais do que no julgamento, que é uma coisa que eu já consegui pegar e consigo ir tirando, inclusive julgamento de que eu não conheço. Julgamento de movimentos, julgamento de verdades, né? A gente costuma qualificar não só as pessoas, mas as coisas do mundo a gente qualifica, a gente quer pôr tudo dentro de caixinha, né? É, Mas meu maior desafio ainda é a comunicação. e tu, Eliana? Tu percebe que tu tem um pouco de julgamento com os outros? O que que tu... Mesma coisa que a Mari, eu acho que hoje a gente estudando, aprendendo, então toda vem até o pensamento, você olha e fala, não, pode parar. Por que que você está julgando? Você conhece? Você sabe como que é a vida da pessoa? Então, assim, Exato. hoje já vem assim mais, por quê? Se ela gosta de andar com aquela roupa, qual é o problema? Entendeu? E é legal que a gente começa a ensinar as pessoas, né? Por que que você está julgando? Você conhece a pessoa? Você pode ajudar essa pessoa? Você sabe por que ela está assim, né? Mas eu me pego assim, Mari, também. Eu olho, eu falo, epa, peraí, entendeu? E é de pôr nas caixinhas movimentos, coisas que acontecem, né? É assim mesmo. É tipo assim, se não faz parte de mim, não serve. Mais ou menos, né? A gente, Isso. isso aí, e às vezes a gente nem conhece. A gente não se Sim, dá o trabalho de falar, deixa eu parar para prestar atenção nisso. A gente já quer julgar e excluir, né? é isso E mesmo. você, e também, gente, sabia que nós nos autorrotulamos? O julgamento que nós fazemos dos outros tem muito sobre nós.
que é importante para a gente, nossas crenças, nossa visão do mundo. Como você se auto-intitula? Sou burra, sou feia, sou gorda, ai, sou lento demais, ai, eu sou azarado, sou um fracassado, sou ignorante, sou gordo, sou magro demais. Você sabe que eu conheci uma pessoa faz pouco tempo e ela tem uma linguagem, nossa, ela tinha que gravar para se ver. Gente, extremamente agressiva. E aí, eu falei alguma coisa para a pessoa respondeu, não, não é por mal, respondeu de maneira meio agressiva. Aí eu virei e falei assim, nossa, mas eu só te fiz uma pergunta. Aí ela, mas é que eu sou assim mesmo, eu sou grossa mesmo. E aí eu olhei para ela com um olhar de carinho, a minha vontade era abraçar ela e falar assim, ai, confia em mim, pode muralha, uma muralha, é para proteção. Ela está se protegendo de alguma coisa, uma dor, um trauma, alguma coisa lá dentro. E ela não percebe, é ela que afasta as pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Por quê? Às vezes, na sua casa, os seus pais, foi tudo tranquilo, seus pais não tinham uma linguagem negativa nem violenta. Só que um belo dia você está na igreja fazendo alguma coisa, vem alguém que não tem uma comunicação positiva e faz uma crítica para você na frente do seu. Basta uma. Nossa, porque você é burro mesmo. Acabou. E na frente de outras crianças é o suficiente. Às vezes, você está na escola, aí o seu professor você vai apresentar um trabalho, alguma coisa, você erra, você, não sei, alguma coisinha, o professor já tira um sarro de você, um amiguinho, pronto, aquilo já causa um trauma em você. Ou até mesmo um vizinho, você está brincando até um amiguinho. Por exemplo, hoje eu nem posso dizer, mas a gente já ouviu histórias, vamos supor, de crianças que a mãe trabalhava em casa de família, antigamente de famílias assim mais abastadas, e às vezes ela leva o filho, né? Chega lá, outra criança humilha o outro, outra criança faz um comentário negativo e aquilo traumatiza a criança. Então, nem sempre são os pais. É bom deixar claro, porque às vezes fala assim, porque é só os pais. Não é. Às vezes seus pais não falaram, mas na igreja você ouviu, na escola, um vizinho, pronto, aquilo já te causa um trauma. Então, a gente tem que cuidar da nossa autoimagem. Como você se vê? O que que você fala sobre você? Se eu falar assim, ó, faz uma lista das suas qualidades. Lembra, Mari, lá no retiro? Outro dia eu peguei aqui, gente, deixa eu pegar para vocês verem. Nós fizemos um retiro maravilhoso, esse ano vai ter outro. Aí, nesse retiro, nós fizemos uma atividade. Como foi essa atividade? Que nós tínhamos que ver nossas qualidades. E aí, eu peguei esse caderno, ontem fui olhar. E aí, o que que tem nesse caderno? Nós fizemos uma lista, e foi muito interessante. Nós começamos sozinhas, não foi, Mari? A gente pegou esse caderno e começamos a dizer, eu sou, qualidades. E aí eu lembro, eu acho que cheguei até o 10º só. Só que depois, quando nós fizemos um grupo, aí uma começou a falar a qualidade da outra e não sei o que, não sei o que. E olha isso, gente. Eu cheguei até 73. Eu consegui ver as minhas qualidades quando eu estava em comunidade, com as amigas, porque aí uma vê a qualidade que você não vê em você. Então, se eu perguntar aqui agora, gente, faz uma lista aí rapidinho, com 10 qualidades suas, bem rápido, vai demorar para fazer. Agora, se eu falar, Eliana, fala 10 qualidades da Mari, aí você, rapidinho,
Porque nós temos problema com a nossa autoimagem. A gente não se vê como a gente é, porque muitas vezes a forma como a gente se vê é limitada, é com bloqueios, é com um usado. A gente não olha nossas qualidades. Agora, se eu falar, bota 10 defeitos, rápido. Não, isso aí, porque eu sou burrinha, porque eu sou aquilo, eu sou baixa, porque eu ando torto, porque eu não sei fazer isso. Porque eu não sei. Agora, as qualidades. Então, a gente tem que olhar para si com carinho, verificar nossas qualidades, fazer essa lista, sabe? Marcar. E por que a importância da comunidade? Porque em comunidade a gente consegue aumentar isso. Porque não é só como nós nos vemos, tem como o outro nos vê, né? E isso faz toda a Márcia, diferença. eu queria contribuir, por exemplo, quando você deu o exemplo da tua amiga, né? Quando a gente leu o livro do mês passado sobre inteligência positiva, que eu acho legal, né, na junção desses dois livros? Através dessa nomenclatura de sabotadores que a gente faz, né, que é a nossa voz Sim, interna, a gente consegue identificar quase como se terceirizado. É um exercício, né? Quando a gente consegue é, colocar nome nas reações, nos comportamentos, isso, e perceber como se fosse terceirizado. A gente não tem mais facilidade de ver o outro do que a nós mesmos? sim, Mais ou menos esse exercício, né? A gente terceiriza, a gente tira, põe uma nomenclatura, cria percepção e aí começa a olhar para si com esse espelho. é mesmo, Fica mais fácil de perceber, né? Porque tem nome, tem definição e tá fora. exato. A E gente tá consegue fora, ver. Porque olhar para dentro é mesmo, é possível, mas é complicado. A gente vê só um pedaço, só num prisma. E aí, quando a Márcia traz essa percepção de que viver em comunidade é importante, porque a gente tem, primeiro, de se ver no outro, né? Primeiro de se ver no outro, e depois de ter o feedback do outro em relação a nós. Tem ação e tem reação que aumenta a nossa percepção da realidade, se a gente está aberto para ver, né? verdade. Aí, muito bem, Mari, esse é um exercício maravilhoso, não tinha pensado nele. Muito bom, né? Porque o que a gente vê no outro é o que a gente tem, e quando a gente consegue fazer essa observação, a gente está vendo a si mesmo, consegue dar uma, né? Se ver de uma maneira mais positiva. A outra linguagem, gente, é a comparativa. Essa linguagem é um cárcere. E a comparação é o mais miserável dos sentimentos, porque nós vamos sempre para um lugar inferior, sempre. Então, se você se compara com qualquer pessoa, em qualquer situação, saia desse lugar. Porque nós somos seres únicos, totalmente exclusivos. Não existe outra Márcia, não existe outra Mari, não existe outra Eliana, não existe outro de você. Você é único. Nós temos essa qualidade, essa exclusividade. E cada pessoa tem seus dons, tem seus talentos. Como eu costumo falar, tem seu cheirinho, seu tempero. Não dá para se comparar. Porque eu tive experiências que o outro não teve, que o outro nem imagina o que seja. Então, quando você se compara, você traz um sentimento negativo com relação a você mesmo. E isso não é necessário. A maioria das pessoas hoje estão sofrendo muito por causa das redes sociais, porque se compara com a outra pessoa que faz a mesma coisa que você. Você se compara, você vê o seu amigo de infância, de repente, que em um lugar que você não conquistou, você se sente menor, você se sente. Então, não se compare. E você compara o outro, é porque você se compara. Então, o que você não deve fazer?
fazer comparações. Não se comparar, primeira coisa. Não se compare com ninguém. Não se compare com seu irmão, com seu vizinho, com a pessoa que está ali na internet, com a pessoa do seu trabalho. Não se compare, veja, olhe para você, para suas qualidades, para o que você tem melhorado. Olhe para você com relação ao dia de ontem, se isso for positivo. Se não, você fala, hoje eu decido melhorar um pouco. Não. Se você compara seus filhos, você está fazendo um dano na vida deles emocional terrível. Porque eles são únicos. Eles pensam de um jeito, apesar de comer a mesma coisa. Bom dia, Henrique. Apesar de comer a mesma coisa, estar convivendo com você, não compare. Então, não compare seu filho com outro filho. Não compare o seu filho com o vizinho. Sim. E não compare seu filho com você. Tem muitos pais que fazem isso. Porque na sua idade, eu ia a pé para a escola e andava 2 quilômetros. Porque você tem sorte, porque na sua idade eu fazia isso, já vendia, ajudava meu pai no comércio. Não, a realidade dele é uma, a verdade dele é outra. Cada um de nós vive o momento que vive, no dia de hoje, nessa época, nessa dispensação. Então, nós não devemos comparar, porque isso faz um mal emocional tremendo para quem está sendo comparado. Então, se você tem esse tipo de linguagem, use essa linguagem de ficar comparando tanto você com os outros, como seus filhos com os outros, seus amigos também, sabia que tem pessoas que comparam, porque fulana é mais simpática, a outra é mais fechada, porque eu prefiro sair com fulana do que com fulano. Gente, isso é péssimo, e isso afasta as pessoas. Então, nós temos que evitar se comparar e comparar o outro. Para quê? Para que a gente passe confiabilidade, compaixão para o outro. Quando a gente faz isso, e tem um ditado também, se alguém vem falar mal de outro para você, é porque ela fala mal de você para o outro. Então, eu sou uma pessoa super seletiva com isso. Eu conheço alguém que já chega, tem o hábito de ficar comentando, falando e criticando, eu já fico reservada e evito muito contato. Por quê? Eu sei que a pessoa está falando mal e quando eu não estou, ela está falando mal de mim. Então, eu já não abro minhas coisas, evito. Por quê? Porque eu sei que isso é uma linguagem negativa. Outra comunicação, linguagem que nós vamos falar hoje, porque eu imaginei que não. Desculpa, Mari, pode falar. Me veio uma coisa que eu queria compartilhar disso que a Márcia falou. Como a gente pode se flagrar fazendo isso? Como que porque a gente está aqui em querendo crescer e aprender. E aí, eu costumo, quando eu estou exercitando isso, pensar assim, quando me dá vontade de falar uma coisa, tipo, é uma fofoca, ou quero contar uma coisa, eu quero compartilhar uma coisa, eu penso assim, é minha história? É meu? Eu tava nisso? Tava, então eu posso falar. Primeira coisa, né? Para já ter esse cuidado, porque eu tô trazendo uma história, a gente só quer ficar falando, e quando a gente fica falando, a gente pode cair no problema de falar mal do outro. Segunda coisa que eu presto atenção é, quando eu tô falando de outra pessoa, ainda que eu esteja na situação, né? Então, tô falando sobre isso porque eu tô nessa situação. A segunda coisa que eu pergunto é para edificar a mim? Porque pensa assim, ó, se eu tô contando algo para uma pessoa que eu vivi, então eu tô me dando autoridade de falar, sobre uma outra pessoa que não está presente, se eu falar da outra pessoa, ela não vai poder estar ali para conversar, para argumentar e para ser edificada. Então,
Quando eu tô contando uma coisa que eu participei, mas de uma pessoa que não tá presente na conversa, eu falo a respeito do meu sentimento, da minha reação, dos meus pensamentos. Eu não falo sobre a outra pessoa, eu falo sobre mim. Isso. Entende? Porque eu preciso, às vezes a gente faz sem intenção, faz porque tá magoado, precisa pôr para fora. Mas mesmo assim, as palavras, se tem uma das coisas que eu consegui já aprender da Bíblia é a palavra tem poder, ela é profética, Poder. Exato. tem uma energia que permanece e que reverbera. Então, quando eu vou compartilhar uma dor, uma dificuldade, ainda que seja justa, nobre, eu sempre penso sobre mim. Isso. Perfeito. Senão eu vou só debulhar um monte de coisa que não vai me edificar. Então, ainda que seja uma coisa que eu vivi, não tem por que eu estar falando, não está me edificando, não está melhorando alguma coisa que eu tive nessa situação. Eu estou só jogando, contando para alguém, fofocando. É exato. Sabe uma coisa que eu costumo fazer? Eu penso assim, gente, mas isso é difícil. Não vou falar para vocês, é fácil fazer, não é. Se eu vejo verdadeiramente a necessidade de comentar alguma coisa que aconteceu com outra pessoa e a outra pessoa não está presente, eu sempre penso assim: se ela estivesse aqui, eu falaria? Se ela estivesse aqui, eu falaria. Se eu não tiver coragem de falar, eu não falo. E eu sempre falo para a pessoa. Então, as pessoas até costumam falar que eu sou ácida às vezes. Mas eu pergunto, posso falar? Aí a pessoa, sim ou não? Eu falo, vou falar de novo. É a minha opinião. Estou falando isso para o seu bem, porque eu acho que isso vai edificar. Você não está se vendo, não está se percebendo. E pela minha experiência, eu acho que esse caminho vai dar ruim. E aí eu falo para a pessoa. A pessoa às vezes nem gosta, mas eu falo lá na frente, você vai entender o que eu estou dizendo. Esse é um excelente termômetro. O que você vai falar de outra pessoa, você falaria se ela estivesse lá presente? Se você não falaria, porque você não deve falar. E como a Mari falou, esse termômetro é perfeito. Ao invés de você falar do dela, pega aquilo e traz para você. Por que isso pesou para mim? Por que isso está incomodando? Por que o que ela fez está me incomodando? Porque eu tenho a necessidade de comentar sobre isso. É para me edificar? Eu estou tirando alguma experiência positiva sobre isso? Se sim, ok. Se não, recolhe, guarda. E a negação de responsabilidade, como eu estava falando, que é uma outra linguagem negativa. O que é isso? Que nós somos perigosos quando nós negamos o nosso livre-arbítrio. O que quer dizer isso? Muitas pessoas vivem culpando os outros de tudo que acontece na própria vida. Então é assim: ah, mas eu faço isso por causa disso. Só comi isso porque fulano me deu. Ah, eu bebi porque estava todo mundo bebendo. Você sempre se irrita, por exemplo, eu sempre me irrito e acabo gritando. Fulano sempre me irrita, por isso que eu grito. Então, quer dizer, você não tem autocontrole e culpa o outro. Na minha casa sempre foi assim e é assim, pronto. Então, quer dizer que lá na sua casa, há 30 anos atrás, era normal falar alguma coisa, ou ser agressivo, ou bater porta, e aí hoje você continua fazendo isso porque na sua casa fazia, tá tudo bem? Eu vou trabalhar porque eu sou obrigada. Gente, eu ouço tanto isso, eu acho isso de uma. Nossa, eu falo assim, caramba, não vá trabalhar. Como é que você vai trabalhar com esse espírito?
Como é que você sai da sua casa falando que você vai, porque você é obrigado a trabalhar, não tem amor no trabalho, não tem. Essas pessoas, quando recebem o salário, ainda fala que é uma miséria, isso não vai dar para nada, e é aquilo que a Mari falou, nossa palavra tem poder. Quando a gente tem noção disso, se as pessoas tivessem noção do poder da nossa palavra, seriam mais cuidadosas, não falariam nada negativo a seu respeito, não falariam nada negativo sobre os filhos, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, porque nossa palavra tem poder. Então, tem frase assim, eu faço, porque se eu não fizer, ninguém faz. Eu não estou cozinhando porque eu amo, porque eu entendo que essa é uma forma de demonstrar o meu amor. Eu estou cozinhando porque não tem jeito, porque todo mundo tem que comer. Poxa vida, você acha que essa comida vai ter sabor? Vai ter amor? Não tem. Você está fazendo só por obrigação, não porque você sente prazer em fazer. Então, essa comunicação de não responsabilidade, ela é muito séria. E muitas pessoas fazem muito uso disso. Eu surto porque meu filho me estressa. Não é você que é descontrolado, que não tem autocontrole. A culpa é sempre do seu filho, né? Eu bebo porque meus amigos bebem. Então, eu também. Eu sou agressiva porque, meu marido é agressivo comigo, então aí você está descontando no outro. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O que é ter autorresponsabilidade? O que é fazer uso do seu livre-arbítrio? Eu faço isso porque eu escolhi e decidi fazer isso. Tem uma atividade que eu vou deixar para nós fazermos. Então, é Posso assim. fazer uma observação antes da atividade? Claro, claro, claro. Gente, isso que a Márcia falou é tão rico, é tão maravilhoso, é tão transformador de vida, porque quando você se autorresponsabiliza, para de colocar o outro como responsável da sua tristeza, desgraça, falência, você ganha o poder de mudar a sua vida. Só quando você faz isso. Porque enquanto é do outro, você nada pode fazer, e aí você vai continuar vivendo essa vida que você não gosta. Você Exato. se autorresponsabiliza, pronto, é só mudar. Só mudar. E assim, você passa a se sentir mais, é mais. Eu tô tentando encontrar uma palavra, sabe? É mais. Não é feliz também. É um sentimento de autocontrole, de falar assim: isso depende de mim, eu posso mudar isso. Você para de entregar a sua vida na mão do outro. É como se todo mundo fosse responsável por você, menos você mesmo. E só você é responsável por você. Até os 6, 7 anos, nossos pais são totalmente responsáveis. Daí, quando você começa a ir para a escola, você já começa a ter autorresponsabilidade sobre suas ações. A gente aprende isso no convívio com outra pessoa. Quando você vai para a adolescência, aí você já ganha um pouco mais de autorresponsabilidade. Você sai sozinho, você já sai com seus amigos sozinho. Então, e quando você se torna maior de idade, acabou. Ali você tem que começar a ser responsável por você. Você toma suas decisões, você é responsável por elas. Você pode mudar o que você desejar. Basta você ter essa consciência de que eu sou responsável por mim. Eu posso mudar minha vida. Eu posso me tornar uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Não se deve colocar a responsabilidade no outro, senão você não tem poder de mudar nem de melhorar, né? E nós vamos fazer o exercício é o seguinte: essas pessoas que não têm autorresponsabilidade, eles sempre falam assim: eu tenho que, por causa disso. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar porque senão eu morro de fome. Então, essa é uma frase que um monte de gente, muitas pessoas comentam. Eu tenho que. Esse começa a frase, eu tenho que, já está errado.
Então, nós vamos fazer 5 frases, para começar, pode fazer mais, que você vai pensar assim, o que é que eu tenho que fazer? Aí você vai escrever, eu tenho que. E do lado você vai colocar, porque senão, né? Então, por exemplo, eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que mandar meus filhos para a escola. Então, você tem que fazer uma coisa, porque senão outra coisa não acontece. Mas se você substituir por eu decido acordar cedo para mandar meus filhos para a escola, porque isso vai mudar o futuro deles. A forma como você acorda seu filho, como você prepara ele para a escola ou deixa ele na escola, vai interferir na forma como ele vai estar na escola, como ele vai aprender, se ele vai para a escola feliz, se ele vai receptivo, ou se de manhã você já acorda com gritos, sendo agressiva, ai, de cara feia, porque, ai, eu tenho que acordar cedo, ai, porque eu tenho que. Seu filho percebe, como é que ele vai lá na escola? Será que ele vai aprender do mesmo jeito? Se você acordá-lo de outra maneira, se ele vir você sorrindo, levando ele para a escola com calma, sem buzinar, sem xingar. Então, nós vamos fazer esse exercício, nós vamos colocar, vocês vão pensar, tudo que você acha que você tem que. E aí, depois, essa mesma frase vai substituir por eu escolho acordar cedo, porque isso. Eu escolho, sim, por causa da minha saúde. Eu escolho praticar exercício físico porque isso é bom para mim hoje e vai ser melhor ainda a longo prazo. Porque nós temos que mudar a forma como a gente pensa. A gente verbaliza tudo que está à nossa volta. E a outra linguagem é a linguagem de exigência. Essa daí dá uma aula. Muitas pessoas, mas muitas. Eu fico observando as pessoas, eu mudei isso na minha vida. Então, hoje, a forma como eu peço, as pessoas costumam falar que eu tenho facilidade de conseguir o que eu desejo, mas é porque, primeiro, eu expresso a minha necessidade, verdadeiramente. E segundo, eu sempre dou para outra pessoa a opção de satisfazer a minha necessidade ou não. Então, eu exponho com sinceridade qual é o meu desejo, a minha necessidade, e deixo a pessoa decidir se ela vai poder me ajudar ou não. Eu dou um tempo para essa pessoa. Então, por exemplo, tem que levar o lixo para fora. É coisa simples aqui de casa, do apartamento. Tem que levar o lixo para fora, porque é normal colocar o lixo para fora. O lixo não pode ficar aqui. Então, como é que eu peço isso? Então, eu chego para o meu filho e falo assim, filho, será que hoje você pode descer o lixo para mim? Porque esse lixo, se ficar aqui, tem muito coisa orgânica e vai acabar trazendo moscas. Então, a minha necessidade e o porquê dessa necessidade. Eu não dei ordem, eu perguntei. Você poderia levar o lixo? Também não coloquei prazo. Outra forma é, quando é exigente, filho, você tem que levar esse lixo agora. Você tem que levar esse lixo lá para baixo. Então, ao invés de falar você tem que ir, eu exponho primeiro a minha necessidade. Filho, eu preciso que você leve esse lixo. Eu gostaria que você descesse o lixo para mim, porque, explico, esse lixo tem material orgânico e se ficar aqui, pode trazer moscas, nós moramos no térreo. Então, bom dia, Sueli. Então, gente, essa é uma linguagem de pedido e não de exigência. Toda vez que você começar uma frase com tem que, você não está usando uma linguagem positiva e inteligente, você está sendo exigente, porque muitas mães não conseguem as coisas dos filhos.
porque elas começam, fulano, você tem que fazer isso, você tem que estudar, você tem que tomar banho, você tem que escovar os dentes, você tem que arrumar seu quarto, você tem que. E aí a criança simplesmente não faz. Mas se você expor para ela a sua necessidade, por exemplo, eu gostaria que você deixasse seu quarto arrumado, porque você é responsável por ele, e eu fico muito mais feliz quando eu abro a porta do seu quarto e ele está arrumado. Então, você não botou prazo, você expôs a sua necessidade, você fez um pedido. Então, você pode dar um prazo, falar assim, olha, tal dia é dia de a gente pôr a casa em ordem. Então, você pode colaborar com o quê? O que é que você escolhe limpar essa semana? Isso também funciona muito. Aqui em casa funciona assim. O que é que você escolhe limpar essa semana? Você prefere ficar com a cozinha, a lavanderia, tal coisa, os banheiros? Você prefere a outra parte da casa? E aí nós fazemos um acordo e tá tudo bem. Isso também não quer dizer que tem que ser na hora que eu quero. Por exemplo, eu cozinho, meu filho da louça, da pia. Eu não falo assim, ó, você tem que lavar a louça porque eu cozinhei. Não, eu gosto de cozinhar e faço com carinho. Aí eu falo, e pode ser assim? Você lava a louça depois? Então, depois é depois no tempo dele. Não é assim, acabou de comer, vai ter que lavar. Não, eu só gosto de manhã, tá tudo arrumadinho e a pia limpa. Se ele quiser acordar às 5, às 4:30, problema. Eu gostaria, ele já sabe, de manhã a minha pia tá arrumadinha para eu fazer minhas coisas e tal. Mas se ele vai fazer isso às 7, logo após o lanche, às 10, antes de dormir, ou às 5 da manhã, é com ele. Eu não o falo, você tem que. Então, muito cuidado com essa linguagem. Por quê? Com os filhos a gente não demonstra o que a gente quer. Acontece quando quando a gente começa com tem que, toda vez, presta atenção, gente. Toda vez que você faz um pedido com tem que, a pessoa não corresponde às suas expectativas, você se vê no direito de puni-lo. Olha como isso é forte. Então, com seu filho, você fala, ó, você tem que arrumar seu quarto. Quando ele não arruma, na hora, nem do jeito, da maneira como você quer, você acaba punindo ele. Ah, então você não vai brincar, não vai ganhar sorvete, não vai isso, não vai ao cinema. Uma punição. Só que a gente não faz só com filhos, a gente faz com o marido também, sabia? Ah, então você nega afeto para o seu marido, você nega intimidade, você não faz aquela comida que ele gosta. Por quê? Porque você está punindo o seu marido. Toda vez que vai o tem que, em sequência já vem a punição. A gente se acha, né, no direito de fazer isso. E com o patrão também. Você que trabalha, que é funcionário de alguém, toda vez que você acha que o seu patrão tem que fazer alguma coisa por você, faz você sentir na obrigação de puni-lo. Aí você chega atrasada, você não vai trabalhar, você não faz suas tarefas lá com o mesmo carinho, você fica de cara fechada. Pode prestar atenção. E também com amigos, sabia? Ah, então, nossa, porque minha amiga fulana tinha que ter me chamado. Ai, não chamou? Não tem problema não, vou fazer alguma coisa aqui em casa e não vou convidá-la também. Gente, é assim que funciona a nossa mente. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa linguagem, porque o que acontece? Positiva atrai pessoas, você consegue se relacionar melhor com as pessoas confiam em você e você tem compaixão por elas. E isso faz com que os seus relacionamentos sejam mais saudáveis, as suas relações sejam mais saudáveis. São essas 4. Eu acredito que
Ficou claro? Então, nós temos duas atividades. A primeira é uma atividade, na verdade, né, que nós vamos colocar no grupo para vocês preencherem com substituir as frases eu tenho que, se não, por eu escolho, eu decido fazer tal coisa. Por quê? Porque isso é melhor para mim. Tira a responsabilidade do outro, tanto de você tem que fazer por causa dele, e você tem que fazer para ele, porque senão vira uma cobrança depois. E o desafio da semana vamos subir lá para as tarefas por causa do horário. O desafio é com qual frequência você rotula a si mesmo e aos outros com julgamento. Então, gente, é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque lembra quando a gente conversou sobre presença, como a gente foge do momento? Então, se você prestar atenção, você vai conseguir se conhecer a isso, para uma linguagem positiva, vai ser tão benéfico, você vai ver como as suas relações vão mudar, tanto consigo mesmo como com o outro. Então, o livro, a gente continua na comunicação violenta. Esse tema de hoje que eu escolhi tem tudo a ver com o tema, só que eu coloquei de uma maneira diferente e para tentar exemplificar, para ficar mais claro e memorizar. O filme é O Substituto. Esse filme é antigo, é de 2011. Eu assisti esse filme faz tempo. Bom dia, Adriana. Nesse filme, é sobre um professor. Ele, para não se envolver, ele só pegava aulas de substituto. E depois, quando ele muda isso, nossa, a vida dele é transformada. Então, era um bloqueio que ele tinha. E isso acontece com muitos de nós. A gente não se mostra mais por medo. Só que quando a gente dá um passinho à frente, a gente vê tanto de aprendizado, de amizades, de coisas que a gente ganha para a vida. A modelagem, eu coloquei Madre Teresa de Calcutá. Por quê? Madre Teresa, ela era a mulher da paz. Então, ela não falava sobre guerra, ela só falava sobre paz. E muitos de nós, às vezes, através da crítica, através de falar sobre aquilo que nós desejamos. Então, se você quer mais organização na sua casa, pare de falar de bagunça, tire essa palavra do seu dicionário. Fale sobre ordem, sobre como é bom encontrar as coisas no lugar, como é bom chegar em casa e tá as coisas estarem no lugar como você deseja, como isso é mais agradável para todos. Nós temos que aprender a substituir, porque a gente, às vezes, né, Mari, como a Mari mesmo falou, o poder da palavra. Ao invés de a gente focar no que a gente quer, a gente foca no que não quer. A Madre Teresa de Calcutá se recusava a falar sobre guerra. Ela só queria falar sobre paz, porque era sobre a paz que ela se preocupava, era com isso. Essa era a palavra dela, paz, e não guerra. A modelagem, estudo bíblico é sobre Esther, né? O jejum, nós vamos tirar os sucos e os refrigerantes. Só água. Tá? Por quê? Vocês sabiam, gente, que no suco, quando a gente faz o suco de uma fruta, tem mais açúcar do que numa Coca-Cola? Eu escutei isso, fui lá pesquisar e eles ainda não divulgaram. Mas o suco da fruta, o açúcar potencializa. E às vezes, dependendo do tanto de açúcar da fruta, faz super mal à saúde. Então, as frutas pode, mas o suco não, nem refrigerante, só água. Então, ao invés de tomar um suquinho de laranja, chupa a laranja, né? Para mudar esse hábito também. E o desafio da semana é esse: com qual frequência você rotula a si mesmo e aos outros com julgamentos durante o dia. Então, esse foi nosso encontro de hoje com esse tema. Eu espero que tenha trazido luz para vocês, porque muitas vezes é só isso que a gente precisa, de um ponto de luz, para conseguir se enxergar
e conseguir mudar os nossos relacionamentos, a nossa vida. Então, por hoje é só, e semana que vem tem mais, e a gente vai colocar aqui no grupo as atividades e esse encontro de hoje em PDF. Um excelente dia para todos vocês, é sempre muito bom estar aqui. Ótima semana. Beijo, boa semana. Beijo.